Eu sou Fábio Bussinger, sócio-diretor do IFGO, empresa que administra o painel de benchmarking e eficiência operacional BCO Pharma no mercado farmacêutico. E no episódio de hoje do BCO PharmaCast, a gente vai debater um tema de grande relevância para a eficiência operacional e para resultados de competitividade operacional entre as empresas, que é a relevância da estratégia e análise dos sistemas integrados, dos processos integrados entre as áreas para o resultado global da operação. Em muitas das discussões que eu tenho com as empresas do painel analisando os resultados, frequentemente vem o debate de que as empresas têm uma produtividade alta em processos isoladamente, num processo de linha de produção, num processo de qualidade, mas o resultado global da produtividade competitiva da operação é baixo. E muitas das vezes isso acontece porque a empresa analisa isoladamente cada processo, mas não tem a capacidade e a habilidade de enxergar o todo e como que cada área e cada processo interfere no resultado global da operação. A gente tem uma discussão histórica longa sobre um grande exemplo, a acuracidade de forecast, de previsão de vendas. A maioria das empresas, a área de operações sempre reclama da área comercial, da área de demanda, de uma baixa acuracidade de previsão de vendas. E isso traz inúmeros impactos, seguramente, para planos de supply, para custo de operações e tudo isso. Mas é importante você entender qual é a estratégia da companhia, qual é o objetivo de negócio da companhia. Porque uma coisa é certa, baixa acuracidade de previsão de vendas vai te trazer maiores custos e maiores desafios para a administração da área de operações. Não só em custo por unidade vendida, mas custo de inventário, custo da falta de produto, produtividade nos processos operacionais, isso é um fato, não há como negar. Mas, por exemplo, se o objetivo de negócio da companhia, se o acionista, o conselho de administração definem, eu quero ser a empresa número 1 de vendas do mercado, independente do custo que isso vá trazer, eu tenho como objetivo ser a empresa número 1 em vendas. Se for uma empresa que não tem problema de margem nos seus produtos, se for uma empresa que não tem problema de caixa, não tem problema financeiro a ser administrado. Então, a acuracidade de vendas para esse modelo de negócio, para esse objetivo estratégico, tem uma relevância menor, porque você não vai poder perder oportunidades de venda caso ela ocorra e você tenha que trazer um distúrbio muito grande para a área de operações, já que o objetivo é atender a qualquer venda potencial para se tornar a empresa número 1 de vendas. Agora, ao passo que outra companhia que tenha problema de margem ou tenha problema de fluxo de caixa, dinheiro, ela não pode ter uma mesma visão de querer ser a empresa número 1 em vendas a qualquer custo, porque senão ela pode trazer um problema financeiro muito grave para a sua companhia. Nesse caso, a acuracidade de venda passa a ter uma relevância muito maior e toda forma de medição de objetivos do como administrar a acuracidade da previsão de vendas vai trazer um impacto muito grande para os custos operacionais, para a eficiência operacional. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos de estratégias de negócio diferentes, onde a acuracidade de vendas tem um papel completamente diferente para cada companhia. Existem alguns modelos, alguns exemplos, quando a gente fala de gestão de demanda ou previsão de vendas. A previsão de venda ela é feita normalmente pela área comercial, por uma área de demanda, e ela sofre inúmeras interferências e pressões internas dentro da companhia, que não só a demanda de mercado. Se você faz uma previsão de venda para atingir um orçamento
de negócio, um orçamento financeiro, se você no início do ano vende menos do que o seu orçamento, a pessoa que está administrando e respondendo e vai receber bônus pelo atingimento do orçamento, ela tem a tendência de aumentar a previsão de vendas e compensar no futuro essa perda que ela teve no início do ano, essa venda a menor em relação ao orçamento. E isso começa a trazer um desequilíbrio muito grande para a construção dos planos de supply, caso essa previsão de venda não seja realista. Se você chegar ao longo dos meses e observar que consistentemente a empresa vende menos do que foi orçado, isso pode ser a nível de produto, a nível de família de produto, a nível de unidade de negócio ou a companhia como um todo. Se você vende consistentemente menos que você tinha previsto, os planos de supply são construídos com base na previsão de venda futura. E você começa a ter impactos em custo de aquisição, processos de compra, processos de importação, custo de armazenagem alfandegária, custo de inventário, que no Brasil é uma taxa hoje Selic de 10,75%, o custo financeiro de você manter inventários altos, se você compra muito e não vende o que você tinha previsto, isso vai acabar no estoque. O custo financeiro no Brasil é muito alto pelos valores envolvidos com os inventários da indústria farmacêutica. E existe uma estatística, isso já realizado por vários estudos de gestão de inventário operacional, empresas que têm menor acuracidade de venda tendem a ter um valor maior de obsolescência de materiais e produtos acabados. Isso é lógico. Se você prever mal o que vai comprar em relação ao que vender, a tendência é que esses produtos permaneçam no inventário durante muito tempo, expirem a sua validade e você tem esse impacto financeiro no custo de obsolescência. E no Brasil, o custo de obsolescência não é só o custo de aquisição, você tem que somar a isso o estorno dos impostos que você se acredita quando compra os materiais direto, mais o custo de destinação desse material. Em média, o custo de obsolescência é 21% superior ao custo de aquisição. Então, o material que você vai jogar fora por obsolescência, você pega o custo de aquisição, em média você acrescenta 21% desse custo e esse vai ser o seu custo total de perda desses materiais. Então, administrar bem a previsão de vendas é relevante para o resultado total de operações, da eficiência de operações. Um outro exemplo muito significativo da relevância desses fatores internos interferirem na sua demanda projetada, na sua acuracidade de venda. Existem alguns estudos e se você pegar produtos maduros, e nesses estudos a gente considera produtos maduros que estejam no mercado há pelo menos 3 anos, que tenham sido lançados pelo menos 3 anos atrás. A partir desse momento a gente considera esse produto maduro com a sua demanda de mercado relativamente estável. Existem inúmeros estudos que para esses produtos, se você, ao invés de fazer os seus planos de supply, considerando uma previsão de vendas construída pela área comercial, pela área de demanda da companhia, ao invés disso, você pegar a sua demanda real lá na ponta de mercado, quanto você vendeu ao longo do tempo, pegar essa média e fazer algumas projeções estatísticas para o futuro, dependendo do que você tem de crescimento projetado ou histórico desse período, você vai ter uma acuracidade de construção de planos de supply muito melhor do que se você trabalhar com uma previsão de vendas, um forecast construído e revisado mês a mês na companhia por vários desses fatores que eu já mencionei. Então você tem um atendimento de mercado melhor, você tem planos de supply construídos com um custo menor
e com um custo de obsolescência menor ao longo do tempo. Um outro exemplo que eu sempre dou durante as discussões e as reuniões de análise dos resultados do BCO Pharma é relacionado à produtividade e eficiência do processo de controle de qualidade dentro da indústria farmacêutica. Muitas das vezes, a gente observa produtividade baixa no BCO desse processo de uma empresa e a gente mede essa produtividade de controle de qualidade por média de número de lotes aprovados no controle de qualidade por cada analista de bancada. Então é uma medida de eficiência competitiva. Se você tiver mais lotes ou menos lotes, mais analistas ou menos analistas, esse resultado vai ser influenciado diretamente. E muitas das vezes as empresas falam, pô, mas os meus analistas trabalham sem parar de 8 da manhã às 5 da tarde. Uma eficiência de trabalho muito grande. E aí, quando você começa a enxergar de forma mais profunda, você vê que os analistas podem realmente trabalhar demais sem parar. Mas o importante é no que eles estão trabalhando. Produtividade. Você tem dois fatores importantes a analisar. Primeiro, a produtividade individual de cada analista. Segundo, a demanda de trabalho que ele tem das análises que ele faz. Vamos falar sobre produtividade do analista. O controle de qualidade é uma das áreas, historicamente, no setor farmacêutico, que menos se controla a produtividade do que cada analista realiza ao longo do dia. Se a gente fizer um comparativo com linhas de produção, a esmagadora maioria das empresas medem OEE das linhas, uma medida de produtividade, controla minuto a minuto se a linha está parada, se a linha não está parada. E quando a gente vai para o controle de qualidade, via de regra não tem absolutamente nenhum controle de produtividade do analista. Quanto tempo ele trabalha, quantos lotes ele faz por dia, quanto tempo ele fica parado, seja indo ao cafezinho, se ele atrasa na hora do almoço. É uma área que, historicamente, por cultura, não se tem o controle efetivo de produtividade de cada analista. E isso é extremamente importante. Mas na maioria das vezes não é isso que vai fazer uma empresa saltar de resultado de produtividade do controle de qualidade. Isso é um fator relevante que deve ser medido, deve se evoluir nesse sentido, mas o que mais impacta na produtividade de controle de qualidade é no que o analista trabalha e qual a demanda gerada para o controle de qualidade, que não tem nada a ver com os processos internos de dentro do controle de qualidade. Eu vou dar um exemplo prático sobre isso. Se você tem, comparando duas empresas, uma empresa tem processos de manufatura extremamente estáveis, validados, com raros desvios de qualidade. Você gera muito pouco retrabalho, tanto na fábrica e, consequentemente, para o controle de qualidade. Você gera menos reanálises, menos reprovação de lote. Ao passo que outra empresa tem processos extremamente instáveis. Você desenvolveu o produto, não desenvolveu de forma adequada, transferiu ele para uma operação comercial e você tem um índice muito grande de retrabalho, de reprocesso de lote e reprovação de lote. Então você gera uma quantidade muito maior de demanda de trabalho para controle de qualidade em relação à primeira empresa que eu comentei de processos estáveis. Isso faz a produtividade efetiva de lotes comerciais analisados por mês, a média para cada analista, o resultado dessas duas empresas serem completamente diferentes. Porque no final das contas, quando você observa como é diluído o custo de controle de qualidade para os produtos, ele é diluído nos lotes aprovados e comercializados daquele mês. Se você teve um lote comercial fabricado e analisado, você teve um right first time de 100%, analisou uma única vez e colocou para venda, o custo dessas horas trabalhadas, do que você pagou de operação de controle, vai ser diluído nos lotes comerciais. Se você tem menos retrabalho, você vai poder aprovar mais lotes e diluir mais esse custo. Ao passo que se você teve
3 retrabalhos, 3 reanálises no mesmo lote ao longo do mês, você vai ter menos capacidade de controle de qualidade do que outras empresas. Você vai ter o mesmo trabalho, o mesmo custo, vai pagar os mesmos salários dos analistas, vai ter mais custos de reagentes, porque você vai analisar muito mais vezes, e no final das contas você vai analisar menos lotes comerciais para serem aprovados naquele mês, porque você teve uma quantidade muito grande de retrabalho. Então você dilui o seu custo total do mês de controle por uma quantidade menor de lotes comerciais aprovados para venda. Isso traz uma diferença de produtividade muito grande e não tem nada a ver com a eficiência do trabalho do analista em si que está fazendo a análise. Ele pode ser o mais produtivo, o mais eficiente possível, mas ele está trabalhando em lotes que não agregam, em análises que não agregam valor de competitividade, porque se trata de retrabalhos do mesmo lote. Outro exemplo muito comum, comparar 2 empresas. Se você tem uma demanda de algum recipiente de alto volume, vamos supor que você compre estearato de magnésio ou amido de milho em grandes quantidades. Vamos supor que as 2 empresas comprem em média 1 tonelada de amido de milho por mês. Só que no primeiro mês, considerando uma única empresa, agora nesse primeiro exemplo, no primeiro mês, essa 1 tonelada ela veio em 2 lotes de 500 quilos. Então, para trabalho de controle de qualidade, você teve análise de 2 lotes do amido de milho ao longo do mês e você aprovou 1 tonelada desse material para ir para estoque. No mês seguinte, o fornecedor, ao invés de te mandar 2 lotes de 500 quilos, ele te manda 10 lotes de 100 quilos. Ele tem uma série de sobras lá no inventário dele e te manda 10 lotes de 100 quilos. Você vai analisar a mesma quantidade total, 1 tonelada, mas ao invés de 2 lotes, você vai analisar 5. Você vai analisar 10 lotes, desculpa. 10 lotes de 100 quilos. Ou seja, vai ser 5 vezes mais trabalho para o controle de qualidade para a mesma quantidade total de material comprado em 2 meses seguidos de 1 tonelada. Se você não tem a ideia da relevância de como você compra os seus materiais, principalmente os materiais de grande volume e de grande recorrência, e a cada mês você recebe de uma forma, em termos de quantidade de lotes enviadas pelo fornecedor, você está à mercê da produtividade do que o fornecedor vai te imprimir. Nesse cenário, se você faz um acordo de fornecimento com os seus fornecedores de ter uma quantidade mínima de tamanho de lote em quilos ou litros enviados a cada pedido de compra que você faça, isso vai te trazer uma demanda muito menor de trabalho e custos para controle de qualidade. Então, isso é extremamente relevante analisar a integração desses processos. Paralelamente, se você adicionalmente a esse contrato de lote mínimo, você também associar uma análise estratégica de qualificação de fornecedores, você consegue reduzir ainda mais essa demanda de trabalho de controle e reduzir ainda mais os custos operacionais para os lotes analisados. Via de regra, a área de qualidade define a prioridade, o calendário de qualificação de fornecedores com avaliação de risco. E isso está correto, eu não estou falando que isso não deva ser feito assim, deva sim, mas eu sempre recomendo que se inclua nessa análise de qualificação de fornecedores, na priorização e no calendário, um outro aspecto relacionado à estratégia de redução de custo operacional, que é você justamente analisar os seus fornecedores de matérias-primas de maiores volumes e de maior recorrência e também priorizar a qualificação desses fornecedores. Qual é o impacto disso? Pela legislação, uma vez que ele é qualificado, você pode implementar estratégia de skip test e redução de análises de vários lotes.
Você faz uma análise completa a cada 5, a cada 10 lotes recebidos, e entre esses lotes você pode reduzir significativamente a quantidade de análises realizadas. Então, integrando esses dois fatores, essas duas estratégias, de tamanho mínimo de compra e priorização de qualificação com viés de eficiência e custo operacional, você traz uma redução de custo para controle de qualidade muito significativo, um aumento de produtividade competitiva muito grande. E isso não tem nada a ver com a produtividade individual de cada analista. Tem a ver de como você tem o seu modelo de negócio estabelecido, a integração entre processos e a consciência da relevância do que um processo impacta no processo seguinte na sua operação. Então, eu espero que tenha sido útil esse debate, esses exemplos dentre inúmeros que nós temos. Eu não vou me alongar aqui com inúmeros exemplos, mas nós temos inúmeros outros onde acontece a mesma coisa, e via de regra, quando eu sou convidado e contratado para se fazer um assessment em governança operacional, em oportunidades de aumento de eficiência, aumento de produtividade e redução de custos nas empresas que me contratam, eu foco muito na análise de como os processos estão entrelaçados, como é que existem relação de causa e efeito, quais os indicadores e como que a empresa estabeleceu o seu modelo de cadeia de suprimentos interno de operações. E isso, via de regra, pela minha experiência, traz um resultado financeiro e de aumento de produtividade e eficiência muito maior do que se você trabalhar individualmente em processos de produtividade de cada área. Isso daí, um grande abraço, espero que tenha sido útil esses insights e esse debate, e até o próximo vídeo.